Bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Rede Previdência. Aqui é o seu lugar. Eu sou Cirlei Rechetelo e apresento o programa RPPS de A a Z, que vai ao ar todas as terças-feiras, 8 horas da manhã, aqui no canal Rede Previdência. Lembre de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações e de curtir esse vídeo. Para você é um simples procedimento. Para nós, ele é muito importante para que continuemos aqui semanalmente trazendo notícias e novidades do mundo do RPPS. Hoje eu vou falar sobre o abono de permanência. Aí vocês vão dizer, mas Cirlei, o abono de permanência já é sabido por todos, é um assunto que existe lá desde a emenda 41 de 2003. O que tem de novo acerca do abono de permanência? A emenda 103 trouxe através de uma norma de eficácia contida, ou seja, depende de lei do município ou do estado que o abono de permanência possa ser subtraído, retirado, excluído da legislação, ou então o valor dele reduzido. O que é o abono de permanência? É um presente que a administração dá para aquele servidor que preencheu determinadas regras de aposentadoria e ele opta em permanecer trabalhando, ele não quer aposentar. Então, por essa decisão, por essa atitude, o município ou o estado, a administração irá presenteá-lo com esse abono de permanência, cujo valor hoje, para aqueles que não mudaram nada nas suas leis, é exatamente igual ao valor da contribuição previdenciária do servidor ao RPPS. Ou seja, na folha de pagamento dele vem o valor do vencimento, das verbas adicional por tempo de serviço, outras verbas integrantes da remuneração e vem desconto de contribuição previdenciária. Depois vem uma verba com valor exatamente igual a esse desconto de contribuição previdenciária, vem um valor exatamente igual pago a título de abono de permanência, ou seja, o servidor contribui para o RPPS e recebe esse presente do município. Então, o RPPS não sai perdendo e o servidor ganha esse presente. Muito bem. Então, a emenda 103 está dizendo que o município, por lei local, poderá, independentemente de adotar as regras da emenda 103, as regras de aposentadoria da emenda 103, significa dizer que sem fazer reforma, ele pode, por lei, tirar esse abono de permanência ou reduzir esse valor. E aí, existe uma situação com relação, primeiro, aos professores e depois uma outra situação que eu já vou abordar em seguida. Com relação aos professores, o professor tem direito ao abono de permanência? Então vamos lá, o abono de permanência é concedido para aqueles que já tinham implementado todos os requisitos para aposentadoria em 31 de dezembro de 2003, quando foi publicada a emenda 41, então para o direito adquirido. A outra possibilidade é para aqueles que implementam os requisitos da regra transitória do artigo 2º da emenda 41, aquela regra que antecipa a idade para 48 anos mulher e 53 homem, mas para isso ele cobra um pedágio e aplica um redutor no valor do provento. Então, essa eu falo que é a pior das regras de aposentadoria. E também para aqueles que implementam os requisitos da regra permanente da emenda 41, aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. E aí se discute se os professores que implementam as regras da permanente da emenda 41, se tem direito ao abono ou não. Existe uma orientação normativa da Secretaria do Ministério do Planejamento, a orientação normativa 06 lá de 2008, que entende que não se aplica para os professores que implementam os direitos da regra permanente. Ocorre que como ela é de 2008, de lá para cá, a jurisprudência tem sido unânime, no sentido de que aplica sim o abono de permanência para essas situações. E o que aconteceu com relação à emenda 103? Existe a nota técnica 12.212 de 2019, que é a nota técnica que a Secretaria da Previdência publicou para explicar, deixar mais claro para todos os aplicadores de legislação de RPPS nos estados e municípios, quais são as regras da emenda 103, que tem aplicação imediata para aquelas que precisam ainda de uma legislação que regulamente e para aquelas que estão na fase transitória. Esse documento é um documento que eu cito que ele é muito valioso, é um documento muito importante para consultar
o entendimento da Secretaria da Previdência com relação à emenda 103. Fica aí a dica para vocês. Nota técnica 12.212. E o que essa nota técnica diz? Com relação ao pagamento do abono de permanência para as regras transitórias do artigo 3º da 47 e 6º da 41. Opa, tem novidade por aí. O que fala lá? Que para aqueles municípios que ainda não adotaram as regras de aposentadoria da emenda 103, podem continuar pagando abono de permanência para os servidores que implementarem as regras de transição do artigo 3º da emenda 47 e do artigo 6º da emenda 41. Mas para esses pode pagar o abono de permanência? Então já veio aquela discussão, se o município tem uma legislação de acordo com a Constituição Federal, pagando o abono de permanência somente para aquelas 3 regras anteriores, pode agora, com base na emenda 103, com base nessa nota técnica 12.212, começar a pagar esse abono de permanência, mesmo que não altere a sua lei local? Então, esse assunto aí já foi para o Tribunal de Contas de Santa Catarina, através de uma consulta, que resultou, então, na reforma de um pré-julgado. Então, reformou o pré-julgado 2148, Tribunal de Contas de Santa Catarina, reformou o pré-julgado 2148, dizendo o quê? Que os municípios que não fizeram alteração das regras de aposentadoria em conformidade com a emenda 103 poderão continuar pagando o abono de permanência somente para aquelas 3 possibilidades anteriores, e ele diz muito claro nesse pré-julgado que não se estende o pagamento do abono de permanência para a regra do artigo 3º da emenda 47. Tá falando só do artigo 3º da 47 e não do 6º da 41, porque esse foi o objeto da consulta que reformou esse pré-julgado. Ou seja, há um entendimento, então, de que se o município não alterar a sua lei, vai continuar pagando o abono de permanência que já estava acostumado a pagar conforme está lá na lei local. Para ampliar para essas regras de transição de que trata a emenda 113, de que fala lá na nota técnica 12.212, o entendimento do Tribunal de Contas é que só poderia fazer isso se mudasse a sua lei local. E aí vem a pergunta, mas e se o município adotar, resolver fazer sem alterar a sua lei local, vai pagar para todos que estão preenchendo esses requisitos do artigo 6º do 3º da 47? É possível? Então aí vem, uma decisão administrativa, né, se pagar para todos, mas é uma decisão administrativa, até porque a jurisprudência é uníssona nesse sentido de que se estende ao artigo 6º da 41, inclusive aos professores. Mas fica o alerta aí de que o Tribunal de Contas de Santa Catarina já se manifestou de que o município somente pode continuar pagando o abono de permanência para aquelas 3 situações, que era o direito adquirido da emenda 41, o artigo 2º da emenda 41 e a regra permanente da emenda 41, ponto, só para essas 3. Para as outras, somente se fizer alteração na sua lei local. Aí vem a pergunta, qual é o município que em condição financeira não tão boa irá, sendo que a emenda 113 está possibilitando a exclusão, né, a supressão do direito ao abono de permanência, de pagar o abono, ou então a redução do valor dele, qual é o município que ainda vai aumentar a sua despesa, ampliando o leque de possibilidades de pagar o abono de permanência. Então, para o servidor, né, tem esse alerta vermelho aí de que sim, poderá, dependendo da decisão administrativa e política de cada ente, ter suprimido esse direito ao abono de permanência, assim como para os municípios, eles veem isso como uma grande possibilidade de reduzir as suas despesas, excluindo esse direito. E para o 3º da 47 e o 6º da 41, somente se houver alteração na lei local, conforme já julgou o Tribunal de Contas de Santa Catarina. Os outros tribunais de conta aí, de certo, vão começar a apreciar quando essas situações chegarem lá para a consulta.
Então, este é o assunto desta manhã e nos veremos na próxima terça-feira, às 8 horas da manhã, no programa RPPS de A a Z.